Solicito ao primeiro secretário, então, vereador Clodo, que faça a chamada dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, presente. João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa em 6 de maio de 2014, às 15 horas e 41 minutos. Solicito ao vereador Clodo que faça a invocação divina e que todos se coloquem em pé, pedindo a Deus proteção aos trabalhos dessa casa. Primeiro item, 8 expedientes do Poder Executivo e 5 expedientes diversos que estão relacionados na pauta eletrônica. Já foi entregue a todos os pares dessa casa. O segundo item é a aprovação da ata eletrônica 17/14, da 13ª sessão ordinária de 29 de abril de 2014. Está em discussão essa ata. Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários, se manifestem aprovado por todos os pares. Solicito a vereadora Mida, segunda secretária, que faça a leitura do item 3. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Eu gostaria que consultasse os colegas se há a possibilidade da inversão da pauta na sequência. Positivo. O vereador Adailton está propondo a inversão da pauta para que a gente saia do expediente e ingresse na ordem do dia. Eu coloco em discussão. Não havendo, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Vereador Adailton, só vou fazer a leitura do item 3, necessária para a pauta da ordem do dia, e aí entraremos na ordem do dia. Vereadora Mida, por favor. Projeto de lei número 59/2014, que é autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção social à Liga Hortolandense de Futebol. Projeto de lei número 60/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2015 e da outras providências. Leitura do projeto de lei de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 5/2014, de autoria do vereador Cleuser Marques de Lima, o John Leno, que dispõe sobre a outorga de título cidadão hortolandense ao senhor Alexandre Rocha dos Santos Padilha. Projeto de resolução número 6/2014, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que revoga o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Hortolândia. Nobres pares, mediante a posição da Comissão de Justiça e Redação, eu vou propor a retirada do projeto de resolução 6/14, e aí então solicito a autorização de Vossas Excelências. Os vereadores que concordarem, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Eu estou retirando o projeto de resolução 6/14. Nesse momento, nós invertemos a pauta, então, e ingressamos na ordem do dia. E na ordem do dia nós temos, como acabamos de fazer a chamada, vereadores estão... Apenas o vereador Mercadão, né? Está na casa também. Os vereadores estão todos presentes, então eu proponho que nós possamos ingressar na ordem do dia com o regime de urgência especial. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do item 1. Item 1 é discussão única do projeto de lei 57/2014, de autoria da mesa diretora, que concede reajuste aos subsídios dos agentes políticos do município de Hortolândia, a partir de 1º de maio de 2014.
Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 57/14. Não havendo oradores, vai à votação. A votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação e que os vereadores votem sim os que concordam, não os que discordam e se abstenham aqueles que assim entenderem. Adailton Sá dos Santos. Ananias José Barbosa. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Cléuser Marques de Lima. Clodomiro Benedito Gonçalves, sim. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Jair Padovani. Sim. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrari da Silva. Sim. Marcos Antônio Panício. Regis Atanásio Bueno. Valdecir de Jesus Oliveira. E Valdecir Alves Pereira. Sim. Com 17 votos, unanimidade dos votantes, foi aprovado o projeto de lei 57/14. Solicito à segunda secretária a leitura do item 2. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 58/2014, de autoria da mesa diretora, que concede reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo. Nobres pares, esse projeto de lei 58/14, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo local, ele iguala, faz a correção dos salários dos servidores do Poder Legislativo e, com isso, com a aprovação dele, nós vamos manter os salários dos nossos funcionários, dos servidores do Poder Legislativo atualizados com a realidade do momento. Então, ao votarmos isso, estamos concedendo esse direito aos nossos servidores do Poder Legislativo. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 58/14. Não havendo oradores, vai à votação e também votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Os que concordam, votem sim, os que discordam, não, e os que não queiram votar, têm o direito de se abster. Adailton Sá dos Santos. Ananias José Barbosa. Aparecido Antônio Meira. Clemilda Pereira. Cléuser Marques de Lima. Clodomiro Benedito Gonçalves, sim. Edmilson Marcelo Afonso. Edivaldo Souza Araújo. Edivan Campos de Albuquerque. Gervásio Batista Posa. Jair Padovani. Sim. João Pereira da Silva. José Nazareno Gomes. Marcelo Ferrari da Silva. Sim. Marcos Antônio Panício. Regis Atanásio Bueno. Valdecir de Jesus Oliveira. E Valdecir Alves Pereira. Sim. Também por 17 votos, unanimidade dos votantes, foi aprovado o projeto de lei 58/14. O item... Entramos na ordem do dia, nobres pares. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do item 1. Item 1. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 204/2014, de autoria do Poder Executivo, que introduz alteração na lei número 2092, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre o plano diretor do município de Hortolândia. Com parecer de proposta de alteração da Comissão de Justiça e Redação, vai à discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 204/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o parecer da Comissão de Justiça e Redação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Só o parecer. Então, só vai tramitar agora como projeto de lei complementar. Não tem, isso não tem alteração. Precisa ver se ainda tem prazo para emendas, mas não altera. Tem 2. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 205/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre empreendimentos na forma de edifícios verticais e comerciais
e serviços de condomínios multifamiliares horizontais e verticais no município de Hortolândia e da outras providências. Com parecer de proposta de alteração da Comissão de Justiça e Redação, vai à discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 205/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, só para fazer uma correção, eu penso que disse no item 1 que era 204/14, na realidade é 204/13. Também foi aprovado e agora o 205/13 também é aprovado. Item 3. Discussão única do parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 208/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o uso de solo. Com parecer de proposta de alteração da Comissão de Justiça e Redação, vai à discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei 208/13. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado o parecer ao projeto de lei 208/13. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria de pedir vistas do item 4. Item 4. O vereador Zaca solicita vistas do item 4. Está em discussão o pedido de vistas. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com esse pedido de vistas permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Sai pelo prazo regimental e retorna na próxima sessão. Item 5. Item 5, discussão única do projeto de lei 39/2014, de autoria do vereador Paulo Pereira Filho, que dispõe sobre a criação do PAESP, Pronto Atendimento Especial e Preferencial, que assegura atendimento prioritário às pessoas que especifica nos estabelecimentos de saúde, comerciais, bancários, de prestação de serviços e similares do município de Hortolândia. Com pareceres favoráveis e emenda da Comissão de Justiça e Redação, vai à discussão, no primeiro momento, a emenda ao projeto de lei 39/14. Vereadores que concordam com a emenda permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os pares. Comissão de Justiça e Redação, né? Eu posso votar o projeto. Com a emenda aprovada, está em discussão agora o projeto 239/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com o projeto, já com a emenda contida no seu texto, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Chegamos com isso ao final da nossa ordem do dia. Regressamos ao item 4 do expediente e com a presença também dos vereadores, já em ingresso no item 4, foram apresentadas 33 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências que aquele poder entender que se fazem necessárias. Passamos agora para o item 5, leitura, discussão e votação de 20 requerimentos e 3 indicações. A pedido do autor, eu vou iniciar pelos requerimentos do vereador Adailton Sá, que é o último. É um requerimento só. E aí nós reingressamos depois nos requerimentos do vereador Ananias. Vereadora Mida, por favor, leia o último requerimento da nossa pauta, do vereador Adailton Sá. Requerimento número 321/2014, que requer informações sobre o projeto de lei 208/2013, referente a subdivisões de lote já existente e não regularizadas. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Requerimento do vereador Ananias. Vereador Colodo, por favor. Requerimento 302/2014, que requer informações sobre a realização das obras de construção de canaleta na Rua Ágata. Requerimento 315/2014, que requer informações sobre vazamento de esgoto na Rua Ágata. Ambos documentos de autoria do novo vereador Ananias José Barbosa. Estão em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente,
nobres vereadores, vereadora Mida. Eu quero fazer uma menção breve sobre o requerimento apresentado, ambos, solicitando questão relacionada ao esgoto lá na Rua Águeda do Santa Esmeralda, em razão de um assunto já bastante tenso, esgotado, talvez, do ponto de vista do diálogo, da propositura de resolver o problema de uma maneira amigável, quer seja através da Sabesp, quer seja através do Poder Executivo. Fato é que temos tido, não só aqui na região central, como alguns colegas têm percebido, uma certa poluição do odor em si, mas alguns pontos do nosso município, algo que acontece com relação a uma rede de esgoto antiga e clandestinamente utilizadas por moradores por diversos anos, tem estourado e o conserto disso acaba demorando. Esse caso específico lá da Rua Ágata, a gente já trabalha nessa questão já há pelo menos uns 60 dias, os moradores reclamam, o esgoto ele flora no meio da rua. A Sabesp teve até o local e constatou que não se trata de uma rede nova, a rede nova está funcionando plenamente, mas de uma rede antiga, de uma rede desutilizada, ou seja, não usa mais. Mas por alguma razão, em algum momento, em anos anteriores, algum morador deve ter ligado o esgoto ali de maneira clandestina naquela rede que teoricamente seria uma rede seca. O esgoto ele floresce e acaba causando um transtorno para todos os moradores. Tentei resolver a questão conversando na Secretaria de Obras, na Secretaria de Serviços Urbanos, também junto à Sabesp, e como até o presente momento não obtivemos nenhum retorno de maneira satisfatória, a gente está propondo esse requerimento e gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência para aprovação desse requerimento. Em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 303/2014, que requer informações sobre o estudo ou projeto para a instalação de um centro de atenção psicossocial a álcool e drogas 3, CAPS AD 24 horas. Requerimento do vereador John Leno. Estão em discussão. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, que acompanha aqui a mesa, a todos em casa, muito boa tarde. Nobres pares, faço uso da tribuna para falar do requerimento de minha autoria, que é o 303, onde ele vai versar sobre a questão da dependência química no município de Hortolândia. Muito embora muitos profissionais da área não gostam que nós afirmamos que estamos numa epidemia, mas eu afirmo, nós estamos numa epidemia de dependência química no município. Acontece que hoje nós temos só um CAPS para atendimento e acolhida dos dependentes e dos familiares. E não temos um CAPS que atende as pessoas no período noturno, que é quando as pessoas mais precisam e estão em abstinência. Para que nós tenhamos um CAPS noturno em nossa cidade, precisamos aí de leitos no hospital, de toda uma rede preparada. Sabemos que a rede não está preparada para acolher os nossos dependentes químicos aqui no município de Hortolândia. E as famílias sofrem muito com isso, sobretudo no período noturno. E aí, vereador Nego passa por isso, vereador Zaca, que é um parceiro que trabalha com isso também, sabe vereador, do que eu estou dizendo. Dá uma parte, por favor. Por favor, vereador. Quando o senhor fala que passa por isso, de repente vai achar que nós estamos tomando cachaça também. Mas deixa eu falar uma coisa, eu parabenizo o seu documento aí, tá, e quero assinar em conjunto e dizer também que eu tenho na família esse problema lá, de um irmão, né, Clodo? E não só na família, mas que eu ouço no dia a dia na rua aí, pessoas querendo clínica para internar o filho, internar o parente e não consegue. Então, parabéns pelo requerimento. Viu? Obrigado, vereador. O senhor já explicou aí porque eu acabei citando o senhor. Mas cito que todo mundo, vereador Nego, todas as pessoas que não têm, terão alguém envolvido com isso em algum dia, por algum problema na família, ou amigos, ou vizinhos.
Então, assim, na verdade, eu solicito ao Executivo que dê informações se há interesse de nós tenhamos aqui no município a instalação de CAPS 24 horas. No período de abstinência, a pessoa fica desesperada e ela faz aí o que vem à cabeça. Ela vai usar droga, como teve outro dia um rapaz que estava 3 meses sem usar drogas, teve recaída, e aí ele foi usar drogas, teve uma briga com a família lá, foi usar drogas. Se tivesse o CAPS noturno, o CAPS 24 horas, com certeza ele iria para o CAPS 24 horas e seria acolhido lá. Nobres pares, então isso, eu espero contar com a participação e a votação de todos. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador John Lendo, eu gostaria de assinar conjuntamente com Vossa Excelência a brincadeira momentânea, não é? É um caso extremamente sério, extremamente importante, e ainda mais dos profissionais que ali atuam na questão do CAPS hoje. Usar um exemplo, no caso das psicólogas, por exemplo, nós precisamos ter realmente uma tratativa diferenciada, porque essa parte da população nossa que necessita desse serviço, ela, depois do momento que ultrapassa, não tendo o CAPS AD, não sendo 24 horas, eles passam a ficar à deriva, ou no seio da família, que nem sempre sabe ou tem condições de lidar com o caso. Então, assim, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, é extremamente sério, se faz necessário que ingressemos imediatamente por esse viés, se verdadeiramente quisermos dar atenção total aos nossos cidadãos que sofrem desse mal, seja ele de qual for a vertente que seja. Então, se Vossa Excelência permitir, gostaria de assinar conjuntamente. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, não, vereador. Eu gostaria de consultar o autor, inclusive, para ver se ele permite a assinatura não só dos vereadores, o presidente, enfim, o Nego, se nós pudéssemos também assinar conjuntamente com Vossa Excelência, que eu acho que é de grande valia esse requerimento. Ok. O autor deixou à disposição da Casa, solicita à Secretaria que, após a aprovação, o faça. Então, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 304/2014, que requer informações sobre a USF do Jardim Nova Europa. Requerimento 305/2014, que requer informações sobre a construção de praça no bairro Jardim Firenze. Ambos os documentos é de autoria do novo vereador Edivaldo Souza Araújo. Está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 306/2014, que requer informações sobre o parque localizado na Avenida Princesa Isabel. Requerimento número 307/2014, que requer informações sobre o setor cultural da Lagoa do bairro Jardim Amanda. Requerimento número 308/2014, que requer informações sobre as obras de pavimentação asfáltica da Rua Rosa Maestrello. Todos os requerimentos da autoria do vereador Jair Padovani. Estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento 309/2014, que requer informações sobre o serviço de manutenção da piscina do Centro de Convivência da Melhor Idade, conforme especifica. Requerimento 318/2014, que requer autorização para a realização de sessão solene em homenagem aos garis do município de Hortolândia. Requerimento 320/2014, que requer informações sobre o desvio de trânsito no bairro Remanso Campineiro, conforme especifica. Esses documentos são de autoria do novo vereador Edmilson Marcelo Afonso Uzaca. Estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 310/2014, que requer informações sobre a contratação e qualificação de funcionários pela empresa instalada no município de Hortolândia. Requerimento número 319/2014, que requer licença ao vereador Regis Atanásio Bueno para participar da missão brasileira à Espanha no período de 6 a 13 de maio de 2014. Todos os requerimentos de autoria do vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. Estão em discussão. A palavra ao autor. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Eu venho aqui à tribuna
mandei confeccionar um requerimento para cobrar realmente do poder público. É uma situação que, com certeza, todos os padres aqui já discutiu. É a questão das vagas nas empresas. Porque a gente vê tantas e tantas empresas se instalar na cidade e a gente fica preocupado, porque os moradores da cidade falam, não consegui, porque não tenho capacitação, não é? Toda vez que você vai lá, eu não estou qualificado. E aí eles falam que estão pegando gente de toda a região, porque nós não temos gente qualificada. Haja visto que hoje já temos aí a nossa faculdade na cidade, temos algumas escolas técnicas na cidade. Mas a minha pergunta, nobres pares, a minha pergunta, ela vem assim ao encontro do que a população realmente nos fala. Há algum acordo entre a prefeitura e as empresas que se instalam na cidade para que, digo lá, 50%, 40% das vagas seja para o povo da nossa cidade, independente da qualificação profissional? Essa é a pergunta que eu estou fazendo ao poder público. Por quê? Se o nosso pessoal não está qualificado, as empresas teriam que qualificar o nosso pessoal. Assim como eu, em 78, quando eu me formei no Senai, eu me formei pela Mercedes-Benz. Eu fui contratado pela Mercedes-Benz, tive o curso no Senai e já iniciei trabalhando na Mercedes-Benz. E assim muitos outros, né? Então eu gostaria que a prefeitura, se é que ainda não fez, pudesse fazer essa parceria com as empresas que se instalam na nossa cidade. 50% das vagas direcionadas ao povo da cidade de Hortolândia. Se não tem qualificação, a empresa que vai qualificar os funcionários para ocupar as vagas. Porque já está instalada na nossa cidade. Veio para a nossa cidade porque algo lhe interessa na nossa cidade. Senão a empresa não estaria vindo para a nossa cidade, senhor presidente. Agora, o nosso povo precisa trabalhar nessas empresas. Agora, o discurso que nós não temos qualificação, não temos povos qualificados, a mão de obra nossa não é qualificada, não serve. Nós vamos reservar para a cidade de Hortolândia, que não seja 50, que seja 30, que seja 40, mas vamos qualificar esse povo para ocupar as vagas existentes nas empresas. Então, nós precisamos se desdobrar nisso e cobrar do poder público, não é? Essa situação que com certeza vai melhorar a vida do nosso povo que vai trabalhar na nossa cidade, que hoje eu já vejo que muita gente já trabalha na cidade, mas não consegue chegar nos bons cargos que existem nessas empresas. Por quê? Vem aquele velho discurso, não estão qualificados para ocupar esses cargos. Eu faço aqui uma outra colocação, quais as empresas instaladas nessa cidade oferecem curso de qualificação e capacitação aos moradores locais? Que nós vamos saber se elas oferecem. Porque se elas oferecem, automaticamente terminou o curso, a pessoa já vai estar empregada. Há alguma estatística de quantos trabalhadores são recrutados nas empresas que são moradores do município? É a outra pergunta que eu faço. Porque seria bom que todos os pares soubessem quantas pessoas trabalham nessas empresas, né? Que aí você sabe se realmente essas empresas elas estão só aqui lucrando, vindo para a nossa cidade, mas se também está empregando as pessoas da cidade. Porque é importante a arrecadação para o município, mas também é importante que o nosso povo tenha um emprego aqui na nossa cidade. Essa é a colocação que eu faço e agradeço a todos aí por estar me ouvindo e com certeza para votar esse documento que a gente possa num curto período aí ter a resposta realmente convincente com aquilo que a gente está citando. Muito obrigado. Continua em discussão. Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, só para
está público, né, no requerimento aqui do vereador Regis, ele está, então, autorizado a representar o Poder Legislativo local nessa delegação Brasil-Espanha. E vai lá nos representar. É importante dizer que ele está indo por custas próprias, que a Câmara Municipal não está pagando para que ele esteja lá. Ele vai representando a casa, mas a casa ele preferiu pagar uma outra maneira que seja direta dele, não tendo nenhum custo financeiro para a Câmara Municipal. Isso é preciso deixar registrado para que ninguém saia por aí falando nenhuma bobagem, ok? Requerimento 311/2004. Questão de ordem, senhor presidente. Pode falar, vereador. Eu pedi a retirada de 3 requerimentos. Pode falar. 312, 13 e 14, da minha autoria. 12, 13 e 14. Ok. Requerimento 311, que requer informações sobre a fiscalização das contemplações dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Esse documento é de autoria do nobre vereador Valdeci Jesus. Está em discussão. Com a palavra. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Minda, eu fiz esse documento, esse requerimento, sobre o projeto Minha Casa Minha Vida. Eu defendo o projeto, eu acho o projeto muito importante, mas tem algumas pessoas sendo contempladas. Eu acredito que a Secretaria da Habitação tem conhecimento de alguns casos, e muitos não. Tem pessoas que hoje têm imóvel na cidade e está recebendo um apartamento no projeto Minha Casa Minha Vida. É de conhecimento, né, do vereador aqui, de pessoas que já foi contemplada por Bertioga, Guarujá, e agora está sendo contemplada por Nova Europa. É muito grave isso aí, que eu acredito que o projeto veio para atender as pessoas que estão em área de risco, e em área verde, e também pessoas que pagam aluguel. Mas a pessoa que tem um imóvel, eu acho que não deve ser contemplada nesse projeto Minha Casa Minha Vida. Então, não sei se é fazer o convite ao secretário, até empenhar junto à Secretaria de Habitação, nós como Legislativo, ajudar a estar podendo a fiscalizar esse programa que é muito importante para a nossa cidade, para o nosso país. Então, uma parte, nobre colega. Sim. É uma acusação muito grave que você está fazendo. Então, é preciso ir a fundo, porque conheço pessoas deficientes, pessoas órfãs de pai e mãe, pessoas viúvas que aguardavam aí, tá pelo menos na lista de espera. E Vossa Excelência colocou que tem pessoas que têm casa e foi contemplada. Então, assim, precisamos chamar o secretário para ver isso a fundo, porque é uma acusação muito grave que Vossa Excelência está colocando, e eu acredito que precisamos chamar ele aqui e ver se realmente isso é verídico. Obrigado, vereador. A sua fala contribui com o requerimento. É de conhecimento, eu consigo provar pessoas que recebeu o apartamento. Eu, particularmente, sou contra pessoas que têm imóvel e estão recebendo um apartamento. O projeto, pelo que eu conheço do projeto, é para pessoas que realmente estão pagando aluguel, área de risco e área verde. Então, eu acho que é muito importante o secretário estar vindo à casa e fazendo essa explicação aqui para o Legislativo. Continua a discussão. Palavra ao vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, muito embora o autor do requerimento não mencionou, não falou sobre o requerimento, embora todos eles de grande relevância, quero parabenizar o vereador Valdeci de Jesus. Poucas vezes ele vem aqui na tribuna, mas quando vem, né, Valdeci? Parabéns, Vossa Excelência está correto. Quero mencionar um pouquinho com o requerimento que Vossa Excelência apresenta.
acredito eu, como os nobres colegas serão aprovados, antecipo até meu pedido de assinatura em conjunto com Vossa Excelência, que é o requerimento 313/2014. Nobre vereador, ele retirou o 312, 313 e 314, então Vossa Excelência não pode discursar sobre eles. Então fica para a próxima vez. Eu não Fica posso pra próxima. reapresentá-lo? Ele entra na Fica pra próxima próxima. sessão. Não posso reapresentá-lo? Obrigado, presidente. Imagina. Continua em discussão o requerimento 311 só, /14, que os demais ele pediu retirada e foi aprovado. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Requerimento número 316/2014, que requer informações sobre a assistência nas UPAs de urgência e emergência para menor desacompanhado dos pais. Requerimento número 317/2014, que requer informações sobre a limpeza na Estrada da Granja, próximo ao condomínio residencial Anauã, em frente à Ponte Estaiada. Indicação número 825/2014, que indica instalação de 2 abrigos para ponto de ônibus, embarque e desembarque no Parque Odimar. Indicação número 826/2014, que indica a instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Presidente Bernardes, no bairro Parque Odimar. Indicação número 827/2014, que indica a instalação de redutor de velocidade tipo radar ou lombada na antiga Estrada da Granja. Todos os requerimentos e indicações de autoria do vereador Marco Antônio Panício. Mercadão. Estão em discussão. Com a palavra, presidente. Palavra ao autor. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Amida, a todos os presentes aqui, a quem nos assiste pela internet, uma boa tarde. O requerimento 316 requer informações sobre assistências dos menores acompanhados na UPA. Esse vereador foi procurado, eu fui até a UPA também e verifiquei algumas situações que vêm acontecendo lá na UPA. Quando chega um menor de 18 anos que não está acompanhado dos seus pais para passar por um atendimento na UPA, eles estão acionando o conselho tutelar para ir até a UPA. Só que a maioria das vezes dos pais estão trabalhando e os conselheiros tutelares são 5 conselheiros e às vezes não conseguem atender todas essas demandas dentro da UPA. Então, eu estou querendo a informação para ver se existe algum mecanismo, no caso de urgência, emergência, alguma coisa, que fosse atendida essas crianças, não esperasse a chegada dos pais. Porque se for esperar a chegada dos pais ou do conselheiro tutelar, vai gerar algum problema, pode-se acontecer o pior. Então, esse requerimento é para obter essa informação. Se existe alguma forma, sem a presença do conselheiro ou dos pais, quando o menor procura a UPA da nossa região para ser atendido, principalmente nos casos de urgência e emergência. E tivemos casos lá que os conselheiros estiveram ocupados e o menor precisava ser atendido e os pais não foram localizados. Então é um problema que eu acho que é uma questão de reorganização ali entre os funcionários da casa, lá no caso da UPA, para otimizar essa forma de atendimento a esses menores aí. O requerimento 317, ontem eu estava numa visita lá no condomínio Anauá, que ele pega a Estrada da Granja ali, acho que é de conhecimento do vereador Zaca ali, conhece esse problema, e lá existem alguns problemas sérios lá. Foi aprovado aquele empreendimento lá, próximo ali da construção da Ponte Estaiada. O que acontece? O ônibus urbano, as pessoas descem ali no Carmo Cristina e no Minda, eles vêm a pé até o Anauá. E ontem mesmo, após a visita, os moradores me ligaram que 2 pessoas foram assaltadas. E aí existe um problema mais grave ainda. As pessoas descem ali, vocês de conhecimento de todos os nobres pares aqui e da população, que lá não tem calçada. Não tem calçada. Eles andam na pista. E ali é uma pista que vem da região do Novo Ângulo,
o companheiro Valdecir conhece bem lá esse problema, eles vêm em alta velocidade. E ali existe uma curva para você entrar no condomínio. E ali também está acontecendo a obra. Sai vários caminhões ali da construção da ponte estaiada e acaba ocasionando. Eu estive lá bem justo no momento que, pela graça de Deus, não acontece o pior. Um caminhão cruzando, um carro subindo e outro carro parado ali. Quase acontece o pior. E antes de vir aqui para a sessão, eu recebi a informação que a linha de ônibus ela vai ser ampliada, a urbana. Então, ela vai chegar até o condomínio Anauá, vai ter alguns horários lá, o ponto final vai ser ali, e vai atender aquela população. E aí, com a demanda da inauguração lá, a entrega dos apartamentos do Europa, vai ter mais demandas, então as linhas serão ampliadas. Então, isso é importante, é um ganho para a população. E no caso lá, os terrenos, a questão da limpeza, que não existe calçada, os munícipes andam na rua. Aí é um terreno particular. Que a prefeitura entre em contato com esses donos desses imóveis e notifique. E notifique para que seja feita a calçada ou que tome alguma providência em relação ao mato. E se não for tomada, que multe essas pessoas, porque está causando um transtorno aos munícipes daquela região aqui. E também em visita ao Parque Odimar e o João Luiz ali, pessoal que sai da MS ali, que vem do João Luiz ou que vem da região do Maria de Lourdes, Santa Clara, ali é um cruzamento. E ali está acontecendo vários acidentes também. O que acontece? Não tem uma redução da velocidade para quem vem da MS, pegando a rua Presidente Bernardes ali, que faz esquina com o Parque Odimar naquele novo empreendimento lá. E também não tem abrigos de pontos de ônibus. Então, é um problema sério ali. E já houve atropelamento. Ali tem uma igreja ali do lado, a Casa do Oleiro, onde o pastor Davi faz seu trabalho ali. É movimentado ali. O pessoal que mora nas imediações vem a pé do João Luiz, Odimar, Santa Clara, para trabalhar na MS. Então, é um problema sério. Então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento, pedindo informações e que tome providências em relação a isso. Porque hoje, na nossa conversa ali antes da reunião, justamente estava falando o vereador Ceará, comentou outros vereadores, de acidentes. O que está acontecendo de atropelamento na cidade, se vocês levantarem essa estatística, é muito alto. A gente sabe que às vezes a imprudência pode ser do pedestre, mas a imprudência do motorista. Mas eu acho que a Secretaria de Planejamento Urbano, através do setor de trânsito, fazer uma fiscalização aí. Porque nós estamos perdendo vidas. E quando a gente perde vida, não há valores que a gente invista nisso. Porque uma vida não tem preço. Isso também é de suma importância que seja feita lá. E retornando a falar um pouco da Estrada da Granja lá, infelizmente, algumas pessoas só vão respeitar a partir do momento que mexa no bolso dela. Então, por isso, infelizmente, a gente tem que pedir que se instale ou um radar lá, uma lombada eletrônica, porque senão vai continuar acontecendo acidentes ali. Para vocês terem ideia, nesse condomínio Anauá, são 600 apartamentos. Desses 600 apartamentos, 50% já está ocupado. Agora, imagine vocês quando ocupar os outros 50%. Então, esses requerimentos, gostaria de contar com o apoio dos nobres pares aí, na aprovação desses requerimentos, que são de suma importância para os munícipes da nossa cidade. Ô Merca, só para contribuir ainda, além do condomínio, ainda tem a ocupação, que tem a média de quase 300 famílias do lado do condomínio. Então, o seu requerimento é muito importante, né? Contribui para aquela população daquela região, para os condomínios, tá? É muito importante e depois gostaria de você estar permitindo, estar assinando em conjunto também. Obrigado pela intervenção, vereador, foi muito importante, colaborando muito. Eu até gostaria que essa fala do vereador seja inclusa também no requerimento, falando daquela parte lá da área lá, da ocupação lá, para atender também, porque você falou que é mais de 300 famílias, então somando são 900 famílias que moram ali naquela região lá. Ok. Continua a discussão?
Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, item 6. Primeiro secretário, por favor, a leitura das moções. Então, 44/2014 é uma moção de aplausos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela instalação da CPI dos pedágios. Moção 45/2014 é uma moção de congratulações à comemoração dos Dias das Mães. Ambos documentos de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes. Estão em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres pares, não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os vereadores para a 15ª sessão ordinária de 2014, que se realizará no dia 13 de maio de 2014, terça-feira, às 14h30. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.